Olá, boa tarde. Meu nome é Antônia Barbosa. Sou licenciada em Economia Doméstica pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Sou pós-graduada em Ensino Tecnológico pelo Cefet de Minas Gerais. Sou especialista em agroindústria alimentícia pela Universidade Federal da Paraíba, campus Bananeiras. Tenho mestrado na área de agronomia. Trabalhei com manga de plantio orgânico, manga Tome, na Universidade Federal da Paraíba, na unidade de areia. E meu doutorado também foi na área de agronomia, só que eu trabalhei com abacaxi, de manejo orgânico convencional e produção integrada. Trabalhei com assentamento, trabalhei com agricultura familiar, trabalhei esse plantio de abacaxi, foi exatamente em área de assentamento, com algumas famílias de assentamento. E em 2008, eu já vinha trabalhando já há muito tempo com restos, com partes não comestíveis dos alimentos, reaproveitamento de resíduos agroindustriais. E em 2008 eu lancei um livro, que é Boas Práticas na Higienização, na Manipulação de Alimentos, que é exatamente específico para a área de cozinha industrial, higienização de equipamento, de mãos, na qualidade do alimento. E em 2015 eu lancei um livro, ele taca uns, que é Zerar a Fome com Cidadania, Dever de todo cidadão. Nesse livro, qual é o enfoque dele, assim, mais importante? É o reaproveitamento das partes não convencionais dos alimentos, o que normalmente a indústria, ou mesmo a gente em casa, acaba jogando fora. Então, são raízes, talos, sementes, cascas. Então, nesse livro a gente se propõe a reprocessar esses produtos de modo que passem a ser alimentícios de forma mais específica na alimentação humana. Hoje, no entanto, a gente já vem trabalhando há muito tempo com esse reaproveitamento, com cuidados com o meio ambiente. Então, hoje, eu vou trabalhar especificamente com vocês sobre o descarte do óleo no meio ambiente. Realmente um problema muito sério. O problema do descarte do óleo no meio ambiente é um problema sério. Ele vem realmente tomando dimensões muito grandes, mas nós resolvemos fazer um projeto diferente. Nós vamos passar para vocês, na verdade, é uma experiência exitosa, é uma situação que nós acompanhamos desde 2013, fizemos alguns trabalhos, alguns testes, divulgamos alguns trabalhos, publicamos alguns trabalhos nessa área, e a gente está percebendo que isso tem mudado bastante, graças a Deus, Então, o que seria isso? Nós vamos fazer o quê? A produção de sabão em barra, a partir do reuso do óleo de cozinha. O óleo já utilizado, a gente reaproveita, mas o objetivo desse pode fazer o quê? Reduzir os impactos ambientais. Então, por que desse projeto? A gente, quando voltou do doutorado em 2011, nós começamos, já havíamos trabalhado com alguns estudantes, e começamos, dentro do próprio IFCE, trabalhar restos de alimentos. Por exemplo, o que os alunos comiam mais, o que comiam menos, o que eles não gostavam de comer de jeito nenhum. Então, dentro do refeitório, a gente começou a perceber que existia vários resíduos, que é normal do processamento de alimentos, dado o volume de alimentação servida no IFCE e dada a quantidade de estudantes envolvidos, o IFCE Campus Iguatu, ele consumiu em torno de 80, 100 litros de óleos por mês. Desse montante de óleo, pelo menos 20, 25%, até 30%, dependendo da preparação desse produto, esse óleo era jogado no meio ambiente. Ele era descartado. E descartado não de forma específica, era só descartado e pronto. Ele não tinha um destino realmente específico. E aí eu comecei a conversar, fiquei preocupada, porque realmente eu já vinha com essa história do meio ambiente, já estava preocupada com o meio ambiente, já vinha trabalhando nessa área, mas nós lá não tínhamos o que fazer com aquele produto. Vindo para casa, conversando em casa mesmo com a minha mãe, já tinha seus 80 anos na época, E aí eu dizia, mãe, lá na escola tem tanto óleo, eu só queria saber o que fazer com aquele óleo, porque eu fico louca, preocupada com tanto óleo. Aí ela disse, minha filha, eu com saúde, e idade, que eu ia fazer sabão com esse óleo. Aí eu, poxa vida, sabão com esse óleo, mas, minha filha, já fiz muito sabão com óleo de cozinha, não sei o quê, e começamos a conversar sobre aquilo. E aí, de repente,
eu comecei a literalmente matutar aquela ideia. Eu comecei a pensar, ora, se a minha mãe, que já tinha 80 anos na época, já fazia sabão, então por que a gente não está fazendo nada com esse óleo? Será que seria uma falta de interesse ou será que seria desconhecimento realmente de como fazer esse produto, de como fazer um produto diferenciado, de como melhorar a qualidade? Então eu descobri o quê? Que não havia interesse e nem tinha conhecimento. Na verdade, o que é o interesse? Ninguém nunca tinha despertado para trabalhar com isso, para poder aproveitar aquele óleo, para fazer uma coisa diferenciada com ele. E também, tipo, não sabiam fazer, não tinha noção de como fazer, e aí o que eu fiz? Juntei um grupo de estudantes, alunos do ensino médio, né, que era a minha área de trabalho no ensino médio, e começamos a investigar, fazer algumas pesquisas, algumas pessoas que já vinham fazendo, né, o processamento do óleo de cozinha, nós começamos a chamar uma série de receitas e começamos a adaptar. Esse projeto, na verdade, de início, ele não tinha o formato que ele tem hoje. Ele foi criando corpo, ele foi criando caminhos que, na verdade, o próprio projeto, ele foi cobrando, ele foi acontecendo, ele foi mais pessoas buscando. Então, nós fomos adaptando de acordo com a realidade. E o resultado, realmente, que eu quero passar para vocês, que foi um resultado assim, muito, muito, muito gratificante. Então, o que a gente fez? Nós separamos estudantes e aí elaboramos o projeto. Porque, na verdade, o nosso objetivo não era exatamente fazer sabão, porque sabão, acho que tem trilhões de receitas na internet que você consegue buscar para poder elaborar, fazer um novo produto. O nosso objetivo, na verdade, era o quê? Era possibilitar conhecimento, né, às pessoas envolvidas, aos estudantes, de conscientização do descarte adequado do óleo de cozinha. E para isso que a gente fez? Elaborou um produto, no caso, sabão. Mas o nosso objetivo de verdade é o quê? É tornar estudantes mais conscientes, mais preocupados, mais interessados, querendo fazer melhor o descarte desse óleo de cozinha que estava sendo, né, jogado de qualquer jeito. Então, nós começamos a pensar e disse, olha, a nossa proposta é montar um conhecimento, né, um apoio pedagógico para o estudante, para ele ter noção, para ele ter base para poder discutir. Depois seria o quê? Buscar nesse aluno, mexer com esse aluno, para ele entender a importância de se manter a qualidade do solo e da água. Porque esse óleo, uma vez no meio ambiente, vai para os mananciais, vai para os lençóis freáticos e todo mundo vai sair perdendo com isso. Então, nós precisamos trazer esse aluno para ele entender da importância dessa qualidade do solo e da água. Pensamos também se a gente faz um subproduto, a gente faz um sabão, por exemplo, nós vamos contribuir com a renda familiar. Uma vez que a pessoa, ou a dona de casa, ou o estudante, ele começa a produzir o próprio sabão, fazer a própria roupa, seja lá o que for, ele começa a reduzir os gastos. Então, com isso, teria um aumento na renda familiar. Então, como que a gente ia fazer para que essas pessoas começassem a trazer, a se envolver nesse projeto? Nós tínhamos que ter umas estratégias. Então, nós começamos a estabelecer ações motivacionais, ações que motivassem essas pessoas a se engajar no projeto. Depois, incentivamos o controle realmente do meio ambiente, trabalhando com a agricultura familiar, com assentamento, com a associação de moradores, em algumas periferias, com os estudantes dos cursos de agropecuária, de agroindústria, de nutrição, para que eles conseguissem entender a importância desse cuidado com o meio ambiente. E depois, assim, muito acanhadamente, nós pensávamos em trabalhar aí, qualificar cerca de 30 pessoas por oficina, mas íamos fazer umas 3 ou 4 oficinas para o projeto e está tudo bem, né? Muito obrigado. Mas aí aconteceu uma coisa diferente, porque, como eu falei, esse projeto ele foi tomando forma. Então, nós fomos definindo o público de acordo com o que o projeto se apresentava. Ele foi tomando um formato diferente e nós fomos acompanhando, na verdade. Então, nós começamos a trabalhar o quê? Então, pensamos o seguinte, a primeira coisa que a gente tem que fazer é qualificar os alunos do IFCE. Eu, de mão desses alunos, com esses alunos todos preparados, falando a mesma linguagem, eu podia fazer deles multiplicadores e aí nós podíamos levar esse projeto mais adiante, que foi o que realmente aconteceu. Então, a gente começou trabalhando primeiro com os estudantes do IFCE, do campus Iguatu, trabalhando com o estudantes de agropecuária, de agroindústria, de nutrição,
Nutrição e agroindústria, porque são realmente produtores, né? Confeccionam alimentos e eles dão esses resíduos. E o de agropecuária basicamente trabalha com o meio ambiente, todo mundo sai ganhando. E depois a gente começou a trabalhar nas periferias das comunidades. Por quê? Porque com o avançar do projeto, as pessoas começaram a saber e começaram a perguntar e começaram a especular e começaram a querer fazer o projeto. E depois a gente viu a necessidade de ir para as escolas, porque a gente entende que o estudante, quando ele está à frente de um projeto, realmente a coisa anda. Então, estudantes, adolescentes, então, eles estão muito ávidos de conhecimento, então a gente apostou realmente nas escolas de ensino fundamental e médio no município de Iguatu. Então, como que foi desenvolvido esse projeto? Prioritariamente, a gente selecionou algumas comunidades, não dá para trabalhar com todo mundo, né? Selecionamos as escolas que tinham 9º ano, porque para nós também era interessante, que seria um aluno mais ou menos entrando no ensino médio, então já tinha mais ou menos uma noção de alguns termos científicos, alguns termos específicos, dava para a gente trabalhar com esse aluno. O manuseio da própria matéria-prima teria que ser um aluno maiorzinho, mesmo sendo crianças com um pouquinho mais de conhecimento. Então, nós selecionamos algumas escolas e algumas comunidades para poder trabalhar. Então, o que a gente fazia? Primeiro fizemos uma reunião com as escolas, mostrando o projeto e com as associações. Pegamos associações de moradores, clubes de igreja, né, associações de comunitárias, os líderes comunitários. Então, a gente chegava lá, conversava com essa pessoa, mostrava o projeto, só que aí nós sentimos a necessidade de quê? De firmar. Não seria um contrato, mas seria um acordo. Porque uma vez esse projeto aceito, ele tinha que andar. Ele tinha que andar. Então, a gente entregava para a escola ou para a comunidade o projeto, dizendo, olha, está aqui, o projeto é esse, então você vai dar uma lida, você vai pensar melhor, você vai ver como é que dá. Se tiver ok, aí a gente vem aqui e aplica o projeto. Então, assim, a gente realmente foi nas escolas, de uma por uma, fomos, inclusive, muito bem recebidos, algumas associações de moradores, fomos lá, tipo assim, vender, né, o projeto, e as pessoas começaram a abraçar a causa. E aí, começamos a elaborar, a executar de verdade. Então, fizemos o quê? Fomos, prioritariamente, fizemos o quê? Trabalhamos com os alunos do IFCE. Então, nessas oficinas que estão aí presentes, são alunos de curso de agroindústria, de agropecuária e de nutrição. Nós pegamos esses estudantes, levamos para o IFCE, Campo, Unidade de Cajazeiras, porque lá na Unidade de Cajazeiras nós temos o curso de agroindústria, e dentro do curso de agroindústria tem um setor de processamento, tecnologia de óleos e gorduras. Então, lá a gente processa, faz vários subprodutos do óleo. Então, levamos esses alunos para dentro desse setor e lá nós fizemos com eles essas oficinas. E aí aconteceu uma coisa muito legal, né? Porque a partir desse momento, as pessoas começaram a perceber que o projeto tinha corpo, que o projeto estava andando, que as pessoas estavam fazendo, que o sabão estava saindo da panela, né? Na verdade. Então, o que aconteceu? Os alunos começaram a conversar, começaram a divulgar, começaram a espalhar. E aí, o que aconteceu de legal? As pessoas começaram a nos procurar para dizer que tinha óleo. Ah, professora, eu tenho um óleo lá em casa. Ah, professora, minha filha chegou lá em casa com a conversa do óleo, eu vou juntar, viu, para a senhora. E não era para mim, na verdade, né? Era para todo mundo sai ganhando. Mas o que aconteceu? Professores da instituição, colegas administrativos, todo o pessoal da instituição se envolveu e pessoas da comunidade nessa proposta e começaram a me ligar, a dizer, olha, passa lá em casa que tem um óleo, eu vou deixar um óleo na sua casa, vou deixar um óleo lá na escola. E nós começamos a, receber óleo das pessoas para que a gente pudesse processar. A partir do envolvimento dos estudantes, né, nessa ação. Eles começaram dentro do próprio IFCE e todo mundo ficou sabendo dessa proposta. Aí, a gente fez a mesma coisa com as comunidades. Fomos nas comunidades, a gente conversa, por exemplo, esse grupo que está aí é um grupo de catadores, coordenado por um grupo de religiosas. Então, esses catadores, eles trabalham durante o dia inteiro, só estavam livres à noite. Então, nós começamos a ir onde o público estava. Se o público só podia à noite, então a gente ia à noite. Se o público podia final de semana, a gente ia final de semana. Então, a gente estava assim, numa sede realmente de acertar que esse óleo realmente não fosse jogado no meio ambiente. Então, o que a gente fez? A gente foi na comunidade, conversou com a comunidade, explicou o projeto, né, mostrou a importância para a gente poder aplicar
com eles. E aí, depois da reunião com os dirigentes, com os coordenadores, nós fomos para onde? Nós fomos para as pessoas que realmente iam executar o projeto, que eram quem? A comunidade e os estudantes. Então, a gente fez reunião nas escolas com os estudantes, sempre com o suporte dos estudantes do campus, né, do IFCE, a gente sempre levava um estudante com a gente. Então, lá, o que a gente fazia? A gente passava primeiro um vídeo para explicar para as pessoas os riscos, os problemas, o prejuízo que o óleo descartado de forma inadequada dava ao meio ambiente. Então, já dava aí uma alertada e o pessoal já ficava meio que atento, preocupado, né? Depois, a gente mostrava o projeto. Como é que esse projeto ia ser feito, qual a importância disso, qual o papel deles nesse projeto. Então, a gente começou, fazíamos essa reunião e a gente discutia, eles divulgavam, perguntava e a gente fechava tipo um pacto com eles. Feitas essas reuniões, né, com os interessados, o que a gente fez? A gente desenvolveu uma receita padrão dentro do IFCE. O que é receita padrão? Né? Segundo de novo a receita da minha mãe lá atrás, minha mãe dizia assim, minha filha, eu usava meu sabão dentro de uma meia, porque o sabão pinicava, que o sabão ficava largando. E aí a gente começou a criar uma receita que não pinicasse, que não ardesse a mão, que não deixasse cheiro, que não manchasse as roupas, né? Então, a gente criou essa base de 5 litros de óleo para 1 litro de soda cáustica. Outra coisa também que foi importante. Pegamos a soda cáustica, existe soda cáustica em escama e existe soda cáustica líquida. Nós usamos a líquida. Por quê? Porque a gente ia trabalhar com estudantes, ia trabalhar com crianças, ia trabalhar com pessoas, e a soda cáustica líquida é mais fácil de manusear. Muito embora o manuseio da soda ficava por minha conta, só eu manuseava usando o EPI direitinho para evitar problema, mas a gente não sabe que o estudante acaba mexendo, a gente resolveu optar pela soda cáustica líquida, era mais fácil de manusear. E aí começamos a realizar as oficinas. E aí também aconteceu outra coisa interessante. Todo o material da oficina, quem dava, quem fornecia, era o IFCE, através do Departamento de Produção e Extensão, né, do IFCE, um trabalho de extensão. Então, o IFCE comprava todo esse material, mas aí o óleo, que seriam 5 litros por cada receita, ficava por conta da instituição que fosse receber o projeto, no caso, a escola ou a comunidade. E foi aí que aconteceu uma coisa legal. As pessoas se sensibilizaram, as pessoas se envolveram, os diretores de escola realmente se envolveram, vestiram a camisa, e que teve escola que teve gincana para poder coletar esse óleo. Então, uma receita eram 5 litros. Teve escola que arrecadou 40 litros, escola que arrecadou 30 litros, 20 litros, 10 litros de óleo. Então, assim, todo mundo realmente se envolveu, fizeram uma campanha e a gente começou a juntar esse óleo, cada um trazia um pouco e foi assim, foi muito bacana. E aí veio o incentivo que seria o quê? Esse produto, né, esse sabão produzido, ficaria para a instituição, ou escola, ou comunidade, de acordo com o projeto que a gente tivesse trabalhado naquela época. Então, esse foi todo o material que a gente utilizou, a receita está no slide anterior. Então, o óleo, a gente, essa forma foi o IFCE que mandou fazer, a gente dava o suporte, a gente ia lá, então a comunidade ficava a cargo de conseguir o óleo. Então, o óleo ficava por conta dele. Aí é uma aula prática, é uma oficina que a gente fez na unidade Cajazeiras. É uma vila que tem perto do IFCE e eles só podiam no domingo. Então, a gente chamou, conseguiu um estudante, ele foi lá com a gente, ajudou. E, assim, são atividades simples. Você vê que a gente está mexendo aí com cabo de vassoura, com um baldezinho de tinta, quer dizer, coisas fáceis que qualquer pessoa pode multiplicar. É uma receita prática, uma receita simples e rápida. Né? Então, a nossa ideia era fazer com que essa história circulasse assim, para evitar que o pessoal começasse a jogar o óleo fora. Né? Então, depois que a gente começou a trabalhar nessas comunidades, as conversas começaram a surgir, e aí o SESC, né, de Iguatu, entrou em contato conosco porque queria firmar uma parceria para que a gente fizesse, eles faziam um dia, né, nas comunidades, e que a gente fosse levando esse projeto até essas comunidades. Então, nesse caso, o SESC conseguia todo o material, o óleo continuava por conta da comunidade e a gente entrava como suporte. A gente que fazia as oficinas, a gente que acompanhava. Então, fizemos com o SESC, ao todo, 4 oficinas, né, em comunidades diferentes. E aí aconteceu outra coisa bacana, outra coisa legal demais desse projeto.
é porque na hora das oficinas que a gente fez com as escolas, os estudantes se envolviam, eles faziam questão de medir, de dosar, de mexer. Quer dizer, foi uma coisa muito bacana, foi de envolvimento mesmo. Eles sabiam da importância, eles queriam realmente fazer o projeto. Então, aqui, eles mediam, eles que colocavam, dosavam. Claro que a gente sempre no suporte, não deixava eles sozinhos, mas que eles ficaram muito envolvidos. Eles mesmo que faziam todo o processo, que mexia, e a gente só fazia acompanhar. Foi realmente uma atividade assim, muito, muito gratificante. Nessa foto aí, do lado superior direito, né, eu queria chamar a atenção o seguinte, as pessoas traziam o óleo de casa no dia da oficina, e aí uns traziam 1 litro, outros traziam uma garrafinha de 500 ml, outros traziam 3 dedos de óleo, outros traziam uma garrafa assim. Quer dizer, todo mundo queria contribuir. Que isso foi uma coisa legal. Então, o importante não é que você vai esperar juntar 5 litros de óleo. O importante é você juntar esse óleo e não jogar de jeito nenhum. Outra coisa também que foi interessante aí também, que teve escolas que levou, por exemplo, os pais dos alunos. Porque existiu na comunidade pessoas que já faziam sabão. Mas, tipo, história da minha mãe, né, que esse sabão pinicava, que esse sabão não ficava bom, que ficava mole, que ficava desfarelando. Então, levou para a escola e a gente fez a oficina com ela e a pessoa aprendeu e voltou e o sabão ficou legal, ficou muito bom. E aí, a gente, depois desse sabão pronto, a gente levava para o IFCE. Lá era feito o quê? Avaliação da cor, do poder de saponificação, odor, durabilidade, textura, custo-benefício. Então, a gente fazia uma avaliação desse sabão para evitar que ele trouxesse prejuízo para alguém. Inclusive, custo-benefício. Valia a pena realmente, né, fazer esse sabão usando óleo dessa maneira mais fácil, né, mais prática. E a gente descobriu que realmente é viável, né, publicamos alguns trabalhos com relação a isso, e realmente vale a pena fazer o sabão em casa usando óleo de cozinha. Aí o grande alcance que a gente chegou, como resultados alcançados, foi o quê? Nós conseguimos uma população mais consciente com respeito aos impactos ambientais, conseguimos um grupo de pessoas que realmente acreditava, que realmente achava que era possível, e fizemos o quê? Conseguimos multiplicadores. Essas pessoas começavam a sair de lá e conversar, e dizer, e explicar. Então, assim, as pessoas passaram a vivenciar esse projeto. Começamos a dar uma opção de renda, né, às famílias de uma forma sustentável. As pessoas podem produzir o próprio sabão, então ficou melhor. E se ele podia produzir o sabão, conseguia agora um sabão com especificações desejadas, com uma textura, com odor, com a coloração, tudo em plenas condições. Então, foi um resultado muito bom. Além desses produtos, né, a gente também desenvolveu sabão em barra, né, que é o que a gente faz nas escolas, sabão em pó, a partir de óleo de cozinha, sabão líquido, detergente, sabonete e hidratante corporal. O hidratante corporal é um projeto que está sendo desenvolvido, está ainda em fase de teste, então a gente não tem assim um volume muito grande que a gente está trabalhando, inclusive com os alunos do curso de Química, porque requer uma série de análises mais específicas. Então a gente é um projeto que ainda está no IFCE, que está ativo no IFCE, projeto de fabricação de sabão em barra, sabão em pó e de hidratante, são projetos que são institucionalmente aprovados, que tem aluno trabalhando, né, no curso de agronomia, a professora Rafaela coordenando o curso, o professor Neudimar, do Departamento de Extensão. Então, eles estão levando esse projeto à frente. Esse projeto ainda continua, apesar de eu ter me aposentado, esse projeto ainda está lá, ainda continua. Né? E aí, o que a gente fez de subproduto? Tá aí o sabão em pó, que a gente fez, né? Sabão em pedra, sabonete, sabão líquido e o hidratante. Esse hidratante é o queridinho que a gente está tentando ainda, né, acertar. Nós já fizemos alguns pilotos, né, já está bem andado, tudo feito à base de óleo de cozinha. E aí, nesses últimos 2 anos, começamos em 2013, fomos melhorando e chegamos em 2018 com esse projeto já formado, no formato que ele está hoje. Então, 18 e 19, 2 anos, o que é que a gente conseguiu? Assim, uma coisa que para mim é assim, sem preço, não tem realmente preço. Nós conseguimos não é nem coletar, é deixar de ser jogado no meio ambiente 1.056 litros de óleo. Então, é muita coisa. É muita coisa, porque 1 litro de óleo ele é capaz de poluir 1 milhão de metros cúbicos de água. Então, se você consegue tirar mais de 1.000 litros do meio ambiente, você está fazendo assim um bem enorme ao meio ambiente e todo mundo sai ganhando. E aí,
Por quê? Porque nós trabalhamos com 22 escolas entre 2018 e 2019, em torno de 850, 845 pessoas, mais ou menos, né? Trabalhamos com 6 comunidades, 225 pessoas envolvidas. As comunidades, associação de moradores, grupos religiosos, conselho comunitário, comunidade de bairro, né? As pessoas, o SESC, as pessoas convidavam e a gente ia lá e aplicava o projeto. E aí, como produto, tivemos mais de 180 quilos de sabão em pedra, mais de 110 quilos de sabão em pó e mais de 70 litros de sabão líquido. Né? E o que eu volto a dizer, o que é o mais importante disso, os rios, os mares, o solo, as lagoas ficaram livres desse descarte inadequado do óleo de cozinha que vinha acontecendo anteriormente. Né? Então, aí são algumas ações, né, alguns projetos, eu quero só que você entenda o seguinte, nós trabalhamos com essas escolas, mas essas ações que a gente apresentou, elas se repetiam, né, porque eram várias escolas, várias comunidades, a gente fez várias vezes, em várias ocasiões foram de 2016 para cá, né, para 2019, a gente trabalhou o ano inteiro. 2018, 2019, trabalhamos mais especificamente com escolas, e algumas comunidades, mas assim, foi um trabalho que a gente fez muito, então trabalhamos o ano inteiro nessas comunidades e nessas escolas. Então, isso é só uma amostra do trabalho que a gente fez. E aí, aqui, eu finalizo, né, na verdade, a minha experiência exitosa, que para mim realmente foi um êxito total. Esses projetos continuam sendo aplicados no IFCE Campus Iguatu, né, então eles estão realmente ativos. E aí, pelo bem do meio ambiente, né? Então, o que a gente diz? Diga não ao descarte inadequado do óleo de cozinha. Então, para mim, é assim, uma satisfação muito grande. Eu fico muito feliz de poder dividir, de poder compartilhar com outras pessoas essa experiência, porque realmente vale a pena, porque realmente foi uma situação que realmente foi exitosa e que a gente viu sucesso, né? Eu estou à disposição, quero agradecer o convite, né, por participar desse momento, estou muito feliz com relação a isso. E meu e-mail está à disposição. Eu continuo fazendo atividade com algumas comunidades, mesmo sem estando aposentado do IFCE, eu continuo com algumas atividades, eu continuo com o apoio do IFCE, com o apoio dos meus colegas de lá, e continuo fazendo pessoalmente nas comunidades. Caso tenha alguma dificuldade, alguma dúvida, meu está à disposição, e eu vou ficar à disposição para qualquer eventualidade. Muito obrigada e uma boa tarde.